Bill Clinton e o caso Monica Lewinsky. Começaremos com um dos escândalos sexuais mais famosos da história. O 42º presidente dos Estados Unidos se envolveu em um caso extraconjugal com a estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky. Em 1998, o presidente inicialmente negou as alegações, com a famosa frase: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Mais tarde, ela acabou admitindo a relação, resultando em um processo de impeachment por perjúrio e obstrução da justiça, do qual acabou sendo absolvido. Esse escândalo manchou todo o partido dele, a presidência dele. She was married. Huge news, Sarah. No, Nancy. No, this was, and I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture. Donald Trump e as declarações misóginas. O 45º presidente dos Estados Unidos é conhecido por suas declarações controversas. Em 2005, em um áudio vazado, ele diz: "Quando você é uma estrela, eles te deixam fazer o que quiser. Você pode fazer qualquer coisa. Agarre-as pela buceta." I moved on her, actually. You know, she was down in Palm Beach. I moved on her, and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try and her. She was married. Huge news, Sarah. No, Nancy. No, this was, and I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took her out furniture. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there, and she was married. Then all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. Jeez, your girl's hot as shit. In the purple. Yes, the Donald has scored. Whoa. Oh, my man. You are a You piece. gotta put this. Better not be the publicist. No, it's her. Yeah, that's her, with the gold. I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Legs. All I can see is the legs. No, it looks good. Oh, nice legs, huh? Oof, get out of the way, honey. That's good legs. Go ahead. A little hug for the Donald. He just got off the bus. Like a little Okay, hug, darling. absolutely. Uma frase e tanto aí, né? Se alguém quiser camisas com essa frase, o link na descrição aí na minha loja. Esse comentário provocou uma onda de indignação, mas não impediu sua vitória nas eleições de 2016. Além disso, Trump enfrentou diversas acusações de assédio sexual por várias mulheres, que alegaram que ele se comportou de maneira inapropriada com elas ao longo de várias décadas. Soon. Thursday night. You're going up the escalator? I'm going to be dating her in 10 years. Can you believe it? Donald Trump is the Hugh Hefner of the 90s. In the 1990s, man. For an older person, he's very attractive. Drama started when Donald began cheating on his wife, Ivana Trump, with aspiring actress Marla Maple. Donald eventually married Marla, 2 months after she gave birth to a baby girl. But by the end of the decade, Trump was single again, and he seemed to enjoy the dating scene. The reputation of Donald Trump, the man who dates a different woman every year. No, not my choice. I think my choice might be you. Look at the legs on her. Boy. Can you imagine how controversial I'd be? You think about Clinton with the women, how about me with the women? Jessica Leeds acusou Trump de tê-la assediado sexualmente em um voo na década de 80. Segundo Leeds, Trump levantou o braço do assento, agarrou seus seios e tentou colocar a mão por debaixo de sua saia. Ela afirmou que se levantou e se afastou para a parte traseira do avião, para escapar. Ivana Trump, a primeira esposa de Donald Trump, em um depoimento durante o processo de divórcio, afirmou que Trump a estuprou em 1989. Posteriormente, ela afirmou que não queria que sua declaração fosse interpretada em um sentido literal ou criminoso. Eu não sei o que significa. A mulher fala que o cara estuprou ela, depois fala que não é para ser interpretada em um sentido literal ou em um sentido criminoso. Com essa frase aí nada a ver. Me estuprou, mas calma, gente, não considere isso um crime também, né? Jill Roth, uma consultora de maquiagem, processou Trump em 97, alegando que ele a assediou sexualmente várias vezes em meados dos anos 90. Roth afirmou que Trump a tocou de forma inadequada e tentou forçá-la a ter relações sexuais com ele durante uma visita à sua mansão em Mar-a-Lago. Summer Zervos acusou Trump de tê-la assediado em 2007.
Zervos afirmou que Trump a beijou de forma agressiva e tocou seus seios sem consentimento durante uma reunião em seu escritório e, posteriormente, em um hotel. Natasha Stoyanov, jornalista da revista People, alegou que em 2005 Trump a encurralou e a beijou à força. Durante uma entrevista na Mar-a-Lago, Stoyanov relatou que Trump a empurrou contra a parede e a beijou antes de ser interrompido por um mordomo. Mais de 20 mulheres já vieram ao público com acusações semelhantes. Trump negou todas as acusações, chamando-as de falsas e alegando que as mulheres estavam mentindo para surfar um hype. Joe Biden e os comentários inapropriados. O 46º presidente dos Estados Unidos foi acusado várias vezes de comportamento inapropriado com mulheres e crianças. Em um evento da campanha, ele confundiu sua neta com seu filho falecido. This is my son Beau Biden, who a lot of you helped elect to the Senate in Delaware. This is my granddaughter Natalie. Biden foi filmado em várias ocasiões tocando e cheirando o cabelo de mulheres e meninas, de forma desconfortável. Além também das pessoas falarem que Biden já está demente por esse tipo de loucura, né? Confundir a neta com um filho que morreu e diversas outras coisas que ele fala que não fazem sentido nenhum. Embora não haja provas conclusivas que sustentem as alegações, elas contribuíram para uma má percepção pública. No Quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebe. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Eu fui com meus 3 filhos. Foram com a outra, foi também, foram 4.
Eu tenho um quinto também. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Bolsonaro também é conhecido por suas declarações polêmicas, incluindo comentários homofóbicos, machistas e racistas, que frequentemente geram controvérsia e dividem opinião pública. Lula e sua admiração por Hitler. Ô Lula, respeita o povo judeu. Foram 6 milhões de vítimas assassinadas pelo teu ídolo. Porque em 1978, a revista Playboy, uma entrevista que você deu à revista Playboy, você declarou-se admirador desse genocida. Ele é um genocida. É um absurdo você não constatar que quem está sendo atacado, quem teve criança assada no forno, quem teve grávida estuprada, foi o povo de Israel. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Seu admirador de terrorista. Admirador de terrorista. É o que eu tenho a dizer. John Kennedy e suas gaias, seus affairs. He's legendary for that. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. 35º presidente dos Estados Unidos tinha uma reputação de mulherengo, cafajeste, cachorro, vadio. Seus casos extraconjugais incluíam relações com celebridades, a mais famosa sendo Marilyn Monroe e várias outras mulheres durante sua presidência. Essas relações foram mantidas em segredo durante anos, mas posteriormente vieram à tona, manchando sua imagem pública. Kennedy usava seus seguranças para facilitar esses encontros, o que também levantou questões sobre o uso indevido de recursos públicos. Richard Nixon e as gravações secretas. O escândalo de Watergate, que levou à renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon, completa 50 anos. 5 homens invadiram e roubaram os escritórios dos democratas no complexo de Watergate, na capital Washington, para espionar o partido. A invasão foi coordenada por ex-agentes da CIA e do FBI. A investigação, que durou 2 anos, revelou o mandante do crime, o então presidente Richard Nixon. Num discurso televisionado, o republicano admitiu o erro e renunciou em 1974, antes de sofrer o impeachment. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. 37º presidente dos Estados Unidos é mais conhecido pelo escândalo de Watergate, mas ele também fez várias declarações bizarras em gravações secretas. Em uma conversa gravada, Nixon falou sobre homossexuais da forma mais pejorativa e ofensiva que você pode imaginar. O escândalo de Watergate foi um caso de espionagem política, encobrimento e abuso de poder que abalou os Estados Unidos na década de 70. O escândalo envolveu roubo e tentativa de encobrimento de documentos importantes do Comitê Nacional, que tinha sua sede no complexo Watergate, em Washington. O incidente teve consequências profundas, levando à primeira e única renúncia de um presidente dos Estados Unidos, o próprio Nixon. Na noite de 17 de junho de 1972, quando 5 homens foram presos por invadir o escritório do Comitê Nacional Democrata no complexo Watergate, os invasores foram encontrados com equipamentos de escuta telefônica e materiais de fotografia, indicando que estavam tentando espionagem política. A princípio, a conexão com a Casa Branca não era clara, mas investigações subsequentes revelaram ligações diretas com o comitê para a reeleição do presidente Nixon. 2 repórteres do Washington Post desempenharam um papel crucial na descoberta do envolvimento da Casa Branca no escândalo, com a ajuda de uma fonte secreta conhecida como Deep Throat, garganta profunda, mais tarde revelado como Mark Felt, vice-diretor do FBI. Os repórteres descobriram uma série de atividades ilegais e tentativas de encobrimento
que levavam diretamente ao governo de Nixon. À medida que as investigações progrediam, ficou claro que o encobrimento do roubo de Watergate envolvia altos funcionários da Casa Branca. Em um esforço para impedir que a verdade viesse à tona, Nixon e seus assessores tentaram usar a CIA para interromper as investigações do FBI, o que mais tarde foi revelado nas gravações secretas feitas no Salão Oval da Casa Branca. Em junho de 73, durante os testemunhos perante o Comitê de Watergate do Senado, foi revelado que Nixon tinha um sistema de gravação secreta instalado no Salão Oval, gravando todas suas conversas. Essas fitas se tornaram peça central das investigações, pois continham provas claras do envolvimento de Nixon no encobrimento. Nixon inicialmente se recusou a entregar as fitas, alegando privilégio executivo. No entanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou a liberação das fitas em junho de 74. Uma das gravações, conhecida como a fumaça da arma, revelou que Nixon havia tentado usar a CIA para obstruir a investigação do FBI, apenas 6 dias após o roubo de Watergate. Enfrentando um iminente processo de impeachment e uma perda de apoio político, Nixon anunciou sua renúncia em 8 de agosto de 74. Tornando-se o único presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo. Ele foi sucedido pelo vice-presidente Gerald Ford, que mais tarde concedeu a Nixon um perdão total e incondicional pelos crimes que ele cometeu ou pode ter cometido enquanto presidente. Apenas a queda de um presidente, mas também mudou para sempre a forma como os americanos veem seu governo. Adolf Hitler e os crimes contra a humanidade. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Embora não seja exatamente um presidente, é uma das figuras mais históricas que nós conhecemos. Então eu vou fazer essa menção aqui. Eu ia falar menção honrosa, mas não tem honra, tá? Hitler ordenou o genocídio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, e suas ideologias racistas e supremacistas deixaram um legado de terror que ainda assombra o mundo. Além dos judeus, outros grupos como ciganos, deficientes, homossexuais foram alvos de sua política genocida. Silvio Berlusconi e suas famosas festas Bunga Bunga. Ex-primeiro-ministro da Itália, ficou famoso por suas festas Bunga Bunga. Foi acusado de contratar menores de idade para participar dessas festas, incluindo-as em sexo e orgias na sua própria mansão. Em 2013, Berlusconi foi condenado por pagar uma menor de idade por sexo, mas a sentença foi anulada algum tempo depois. Festas Bunga Bunga eram eventos privados que ocorreram na residência de Silvio Berlusconi. As festas eram realizadas em várias propriedades de Berlusconi, incluindo a famosa mansão em Arcore, perto de Milão. De acordo com testemunhos e reportagens, mulheres jovens, muitas vezes vestidas como personagens famosas ou usando fantasias, realizavam danças provocativas e striptease para os convidados, sexo e orgia. Diversos relatos indicam que as festas frequentemente envolviam atividades sexuais e comportamentos promíscuos, a participação de menores. Um dos aspectos mais controversos foi a alegação de que algumas das participantes eram menores de idade. A figura mais notável foi Karima El-Marwong, conhecida como Ruby Rubakori, que na época das festas tinha 17 anos. Você pode pensar, mas com 17 anos a pessoa já tem noção, já sabe das coisas, não sei o que. Sim, realmente. Mas eram caras de 60 anos, 50, 60 anos nas festas. Com certeza tinham meninas mais jovens. Um tempo depois ele também foi acusado de abuso de poder, tanto por cobrir um incidente, tanto por um tempo depois ligar para a polícia para liberar Ruby quando ela foi presa por roubo. Ele foi sentenciado a 7 anos de prisão em 2013, banido de ocupar cargos políticos. No entanto, ele apelou a sentença. A Corte de Apelação absolveu Berlusconi. Essas foram as histórias que eu tinha para contar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam, ativem o sininho e até a próxima. Tchau. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.